A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta Programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Ó, velai por nossos lares, pela infância desvalida, pelo povo brasileiro, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito
Exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se em meu Deus. Ele me vestiu com vestes de salvação, envolveu-me com o manto da justiça e adornou-me como uma noiva com suas joias. Bem-aventurada a Virgem Maria da Conceição Aparecida, 12 de outubro, ano jubilar, ano de 2025, comemoramos hoje a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Há muito tempo aí a padroeira do nosso querido Brasil, 12 de outubro também. A gente lembra hoje, né? Dia das crianças, né? Não vamos esquecer também de quem o nosso Senhor tanto amou, né? As crianças. Lembrar que outubro, mês do Rosário e também o mês das missões, né? Estamos aí há 3 meses do ano terminar, né? Hoje já é dia 12, já estamos quase aí no meio do mês de outubro, né? Já foi metade do mês quase embora, né? E é o programa Minutos do Evangelho, né? Da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Berto. Estamos mais um domingo aqui na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense, a nossa rádio comunitária, trazer esse programa já há 4 anos, né? E essa liturgia deste domingo, né, Nossa Senhora Aparecida, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida é muito importante para toda a igreja aqui no Brasil, né? E ela nos traz um pensamento nessa liturgia de hoje. A igreja no Brasil hoje celebra a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria da Conceição Aparecida, nossa padroeira. Mãe sempre atenta às necessidades do povo, Maria intercede ao seu filho em favor dos filhos necessitados do bom vinho do amor, da esperança e da alegria. Rezemos com carinho neste dia também pelas crianças do nosso Brasil, né? Que precisa tanto de apoio, né? Que Nossa Senhora Aparecida olhe por elas. E o programa Minutos do Evangelho de hoje, então nós vamos ter aí os quadros, né? Que a gente tem tido sempre aí, né? Logo a seguir, depois do Salmo da Liturgia deste domingo, nós temos o Momento com Maria, né? Vamos falar, claro, né? Não podia ser diferente, falar de Nossa Senhora Aparecida, né? Vamos falar um pouquinho dessa devoção a Maria. Quadro Catequese na Paróquia, temos o Eduardo, né? A Jennifer e também o Christopher, né? Christopher, no domingo passado, começou um novo tema, né? Ele vai falar dos dogmas da nossa Santa Igreja, né? Muito importante isso também, né? Nós temos também no grupo, no YouTube, né? Lá bem para trás temos uma série de vídeos que fala também sobre os dogmas da Santa Igreja, né? Mas o Christopher está abordando esse tema agora, né? No quadro Catequese na Paróquia, né? A Gênesis com os santos, sempre uma mensagem bonita a respeito da vida dos santos, e o Eduardo, né, está fazendo ali a leitura de um livro muito importante aí para a nossa fé. Hoje o Evangelho é de São João, né? Vai falar do milagre de Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez por intercessão de Maria, né? E diz assim: sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser, né? É o Evangelho de hoje. Infelizmente, não vai ser o Padre Rafael que vai estar trazendo o Evangelho. O Padre Rafael, enquanto a gente gravava aqui o programa, ainda continuava internado, né? Tratando, né? Um quadro de pneumonia, né? Um quadro de pneumonia. Esperamos que ele logo retorne às suas atividades, né? Esperamos que até nesse domingo, quando a gente estiver com o programa a hora, ele já tenha retornado, né? Mas, se não, que se cure bem, né? Se trate bem para retornar às atividades aqui na paróquia, né? Para encerrar, então, este quadro, nós vamos ter o início, né, do programa, o bloco inicial. Vamos ouvir a música do Salmo 44, que é o Salmo de hoje. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Vamos ouvir a música, depois a gente fala de Nossa Senhora Aparecida no Momento com Maria. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto, que o rei se encante com
Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o Rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Momento com Maria. E o Momento com Maria de hoje a gente vem falar uma devoção muito importante para todo brasileiro, que é a devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, dia dela, 12 de outubro, né? Feriado nacional. Nossa Senhora, né, da Conceição Aparecida, ela é popularmente chamada de Nossa Senhora Aparecida, né? É a padroeira do nosso querido Brasil e venerada por toda a igreja, né? Ela é representada por uma pequena imagem de terracota, que é uma imagem, na verdade, da Imaculada Conceição. E atualmente está na Catedral da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né? A imagem original está lá, né? Eu tive o prazer de ver quando estive em Aparecida, né? Na Basílica, né? Ela está lá num local reservado, né? Então ela fica em exposição, num lugar que ninguém pode chegar, porque já quebraram ela uma vez, né? Sofreu um atentado, né? E foi totalmente restaurada, né? Já falei, né, que a sua festa é 12 de outubro, né? Feriado nacional, desde 1980, quando o Papa João Paulo II consagrou a Basílica, que é o quarto santuário mariano mais visitado do mundo, né? E é capaz de abrigar até 30 mil fiéis. É realmente muito grande, né? Falar do achado desta imagem, né, de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né? Lembrando sempre que essa devoção à Imaculada Conceição, ela era muito forte em Portugal, já era na época do descobrimento, né, anterior até ao descobrimento do Brasil, e foi trazida para cá pelos portugueses, né, onde eles trouxeram muitas dessas imagens de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né. Há duas fontes sobre o achado da imagem que se encontram no arquivo da Cúria Metropolitana de Aparecida. A história é registrada pelos padres José Alves Vilela em 1743 e João de Moraes e Aguiar em 1757. Esse está no primeiro livro do tombo da paróquia de Santo Antônio de Guaratinguetá. Segundo os relatos, a aparição da imagem ocorreu na segunda quinzena de outubro de 1717, quando Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, conde de Assumar e governante da capitania de São Paulo e Minas Gerais, estava de passagem pela cidade, no Vale do Paraíba, né, durante uma viagem a Vila Rica. O povo da cidade de Guaratinguetá decidiu fazer uma festa em homenagem à presença de Dom Pedro de Almeida, né, e apesar de não ser temporada de pesca, os pescadores lançaram seus barcos no rio Paraíba, com a intenção de oferecerem peixes ao conde. Há uma versão também que diz que o conde exigiu peixes no banquete, né, que ele queria, que tinha que ser do rio Paraíba. Os pescadores Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso rezaram para a Virgem Maria e pediram a ajuda de Deus. Após várias tentativas infrutíferas, não conseguiam pescar nada, né, desceram o curso do rio até chegarem ao porto de Itaguaçu. Afinal, eles queriam oferecer os peixes, né, ao governante ali, né. Eles já estavam a desistir da pescaria quando João Alves jogou a sua rede novamente. Em vez de peixes, apanhou o corpo de uma imagem da Virgem Maria. O corpo estava sem a cabeça. Ao lançar a rede novamente, apanhou
a cabeça da imagem, que foi envolvida em um lenço. Após serem recuperadas as duas partes da imagem, a figura da Virgem Aparecida teria ficado tão pesada que eles não conseguiam mais movê-la. A partir daquele momento, os 3 pescadores apanharam tantos peixes que viram forçados a retornar ao porto, uma vez que o volume da pesca ameaçava afundar as embarcações. Essa foi a primeira intercessão atribuída a Nossa Senhora Aparecida. Então, é muito bonita essa história do encontro da imagem de Nossa Senhora. Estava no Rio Paraíba. E o interessante é que depois de encontrar, até encontrar a imagem, eles não tinham conseguido pescar nada, E depois de encontrar a imagem, a pesca foi milagrosa, de fato. Aí a gente fala também da coroa de ouro que Nossa Senhora tem na cabeça, a coroa de ouro e o manto azul, A história disso aí. Em 6 de novembro de 1888, a princesa Isabel visitou pela segunda vez já, a Basílica Antiga, a primeira Basílica, e ofertou à santa, em pagamento de uma promessa, feita em sua primeira visita em 8 de dezembro de 1868. Ela deu uma coroa de ouro cravejada de diamantes e de rubis, juntamente com um manto azul ricamente ornado. Então, oferecimento da princesa Isabel, que também foi agraciada com graças de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, padroeira do Brasil, que tem nos protegido durante todos esses anos, desde o encontro da imagem, 1717. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida. Venho louvar aquela quem chamo Senhora de Aparecida. Venho louvar Maria, Mãe do Libertador. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. Quero lembrar os fatos que aconteceram naquele dia, quando por entre as redes aquela imagem aparecia. Vendo surgir das águas a tosca imagem de negra cor, agradeceram todos a Mãe do Cristo por tanto amor. Agradeceram todos a Mãe do Cristo por tanto amor. Quero entender o culto que começou desde aquele dia. Muitos não compreendem dizendo ser uma idolatria, mas neste simbolismo daquela imagem de negra cor, chega-se com Maria ao santuário do Salvador. Chega-se com Maria ao santuário do Salvador. Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida. Venho louvar aquela quem chamo Senhora de Aparecida. Venho louvar Maria, Mãe do Libertador. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. Torno a lembrar os fatos que agora tocam a tanta gente.
Esta senhora humilde de cor morena se fez presente numa nação onde imperava a mancha da escravidão. Nossa Senhora escura nos diz que o Cristo nos quer, irmãos. Nossa Senhora escura nos diz que o Cristo nos quer, irmãos. Hoje que eu vejo gente voltar contente de Aparecida, penso na minha igreja com os pequenos comprometida. Penso nas diferenças que ainda ferem o meu país. Peço que a mãe do Cristo conduza o povo ao final feliz. Peço que a mãe do Cristo conduza o povo ao final feliz. Venho cantar meu canto, cheio de amor e vida. Venho louvar aquela quem chamo Senhora de Aparecida. Venho louvar Maria, Mãe do Libertador. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. Venho louvar a Virgem de cor morena por seu amor. Hoje eu me fiz romeiro sem ilusão e sem utopia. Fui visitar a casa que construíram pra Mãe Maria. E no meu jeito simples de entender esta devoção, Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação. Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação. Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação. Virgem morena, eu disse, conduz meu povo à libertação. Catequese na Paróquia. Salve Maria para você, jovem de todas as idades. Nesta semana temos santos e santas que deixaram uma marca profunda no coração de Deus. Cada um deles nos ensina algo essencial sobre a fé, o amor e a coragem de viver o Evangelho. Começamos a semana no dia 13, com a beata Alexandrina Maria da Costa, jovem portuguesa que escolheu viver a pureza e a entrega total a Jesus. Mesmo sofrendo intensamente, ela transformou a dor em oração. Alexandrina dizia: amar, sofrer, reparar.
Eis o que quero ser toda de Jesus. Seu testemunho fala forte a nós, jovens, que vivemos num mundo cheio de distrações. Ela nos lembra que o verdadeiro amor não se encontra nas modas passageiras, mas na fidelidade a Cristo. Já no dia 14, recordamos São Calixto I, Papa e Mártir. Ele foi um pastor misericordioso, conhecido por acolher pecadores quando muitos preferiam julgá-los. Foi o criador do famoso cemitério da Via Ápia, onde tantos cristãos descansam na esperança da ressurreição. Sua vida nos recorda que a igreja é casa de perdão, não de condenação. O Papa Francisco nos lembrava disso também. A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna onde há lugar para cada um com sua vida. Já no dia 15 celebramos Santa Teresa d'Ávila, a grande doutora da oração, mulher corajosa, profunda e divertida. Sim, Santa Teresa tinha um senso de humor. Ela dizia: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Deus não muda, a paciência tudo alcança. Ela nos ensina que rezar é dialogar com um amigo, com alguém que nos conhece a alma. Jovem, nunca deixes de rezar. É na oração que Deus fala contigo. É nela que o coração encontra a paz e Jesus te conhece e te ama ainda mais. Chegamos no dia 16 e encontramos Santa Margarida Maria Alacoque, a apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Foi por meio dela que o Senhor revelou o seu coração ferido de amor pela humanidade. Margarida dizia: o coração de Jesus é um abismo de amor e misericórdia. O coração de Cristo continua batendo por todos nós. Jovens, muitas vezes buscamos amor em tantos lugares, mas esquecemos que o verdadeiro amor está ali, no sacrário, lá na igreja, aquela portinha que às vezes fica abandonada. Tente uma vez ir lá, sentar e conversar direito com o verdadeiro amor. Já no dia 17, lembramos Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Ele foi preso por ser cristão e levado a Roma, onde seria jogado às feras. Mas longe de temer, ele escrevia aos fiéis dizendo: sou o trigo de Deus e devo ser moído pelos dentes das feras para tornar-me pão puro de Cristo. Inácio nos desafia a viver a fé com coragem, sem medo de sermos diferentes, em um mundo que muitas vezes zomba da fé. Sejamos trigos de Deus, que dá fruto, mesmo entre espinhos. Já no dia 18 é a festa de São Lucas, o evangelista, médico e escritor do Evangelho, que mais fala da ternura de Jesus. Ele nos apresenta um Cristo compassivo, que cura, que acolhe e perdoa. São João Paulo II dizia que os jovens são chamados a ser os novos evangelistas do mundo moderno. E quem melhor que Lucas para nos inspirar a contar aos outros o que Jesus fez em nossas vidas? Que cada jovem seja uma página viva do Evangelho. E por fim da semana, no dia 19, celebramos São Pedro de Alcântara, o grande padroeiro do Brasil, um homem simples, de vida austera, que ajudou Santa Teresa d'Ávila em suas reformas e viveu com humildade e amor profundo a penitência. Ele dizia: a oração é sustento dos justos e ruína do pecado. Que forte! Vou repetir mais uma vez para vocês.
A oração é o sustento dos justos e a ruína do pecado. Que Ele interceda por todos nós, jovens, brasileiros e do mundo inteiro, para que sejamos fiéis ao chamado de Deus e construtores de um país mais justos, cheios de fé e esperança. Queridos jovens, cada um desses santos foi jovem um dia. Todos tiveram medos, dúvidas, tentações, mas o que uniu foi a certeza que Deus os chamava a algo maior. Então deixemos que esses exemplos nos inspirem, que nesta semana a coragem de Inácia, a oração de Teresa, a pureza de Alexandrina e o amor do coração de Jesus sejam a nossa força no caminho. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos como jovens santos, alegres e apaixonados por Deus. Fica o convite para o terceiro encontro de jovens da Igreja Matriz Santo Huberto no dia 19 de setembro, às 17 horas. Esperamos toda a comunidade paroquial, ou seja, toda a cidade. E se você for da cidade vizinha e quiser vir visitar o nosso grupo, sinta-se à vontade, as portas estão abertas. Até lá, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Huberto de Birama. Vamos continuar a leitura do livro Catequeses de São Curadars. Hoje entramos no capítulo que fala sobre as prerrogativas da alma pura. Não há nada mais belo que uma alma pura. Se as pessoas compreendessem isso, ninguém perderia a pureza. A alma pura é desapegada da matéria, das coisas da terra e de si mesma. É por isso que os santos maltratavam seu corpo. É por isso que não lhe davam o que era necessário, nem mesmo levantar-se 5 minutos mais tarde, nem se aquecer-se, nem comer alguma coisa que lhe desse prazer. É o corpo que perde, a alma que ganha, e o que o corpo ganha, a alma perde. Aqui São Curadars nos deixa bem claro que uma alma pura é uma alma livre de pecados. Mas como nós temos a mácula do pecado original, sempre somos passíveis de erros que nos levam ao caminho que não é o da Jerusalém Celeste. Por isso que estamos aqui na Terra, a fim de batalharmos pela nossa alma. É o bem mais precioso que Deus nos deu. Deus nos deu a vida com o intuito de trabalharmos em conjunto para que todos nós possamos chegar um dia perante dele. Mas para isso nós temos desafios aqui na Terra que nos faz crescer, principalmente nos deixando a alma mais límpida, a alma mais pura. Vamos orar, vamos rezar, vamos procurar seguir os 10 mandamentos, trabalhar principalmente as nossas virtudes, para que lá no futuro, quando nós estivermos em nosso julgamento, podemos sim, a partir daquele momento, desfrutar dos verdadeiros caminhos ao qual Deus nos deu. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in un
todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Profession Fidei, que vem do latim profissão de fé. Pois bem, já iniciamos o nosso estudo, terminamos todo o credo apostólico e agora estamos vendo os dogmas da Igreja Católica. São precisamente 43 dogmas e vamos então começar pelos dogmas da existência de Deus, dogmas que se referem a Deus. E vamos começar pelo principal, o dogma da existência de Deus. Afinal de contas, como católicos, obviamente acreditamos em Deus. Essa é a premissa mais básica de qualquer cristão, né? Acreditar em Deus, mesmo até para pagãos, né? Mesmo os pagãos acreditam em Deus, só que não da mesma forma que nós cristãos. Então, vamos começar com o mais básico, né? A existência de Deus. Pois bem, quando Moisés foi ao monte e falou com Deus na sarça ardente, o episódio da sarça ardente, né? Ele pergunta a Deus, quem é você? Quem sois vós, né? E Deus responde, eu sou o que sou, né? Yahvé, né? O famoso tetragrama das 4 letras hebraicas, né? Yahu, Yahweh, Yahvé, tem várias pronúncias, né? Nós conhecemos mais como Javé, né? Inclusive em algumas Bíblias se fala, né? Javé é meu pastor e nada me faltará. Pois bem, esse Javé, justamente no hebraico, quer dizer eu sou, porque justamente Deus responde a Moisés, eu sou o que sou. Ora, o que quer dizer essa afirmação, eu sou o que sou, né? Afinal, Deus existe? Alguns teólogos afirmam que Deus não existe, Ele é, porque Ele foi no passado, Ele é atualmente e Ele vai ser no futuro, então Ele simplesmente é. Então nós podemos dizer que essência e existência em Deus são a mesma coisa. Ora, o que se trata isso? Pois bem, essência é aquilo que define suas características, seus atributos, a sua natureza, né? Vamos lá, vamos definir, eu tenho cabelo preto, enfim, eu tenho um temperamento melancólico, qualquer coisa que define a minha essência, mas não necessariamente essa minha essência seja minha existência. Eu atualmente existo, mas a minha essência não está atrelada à minha existência, né? Por exemplo, vamos definir umas características que definem um dinossauro. Pois bem, o dinossauro a gente pode até descrever o dinossauro, no entanto, ele não existe mais, né? Ele não está mais, existiu talvez em alguma época lá nos primórdios da antiguidade, no passado, na era primitiva, mas não existe mais. Então, a essência do dinossauro a gente pode definir, no entanto, ele não existe. Então, essência e existência, para nós, são coisas diferentes e não necessariamente atuam na mesma medida. Agora, em Deus, essência e existência é simplesmente a mesma coisa. Pois Ele é, como Ele diz para Moisés, eu sou o que sou. Então, essência e existência para Deus são a mesma coisa, porque Ele é o ser por excelência, né? Então, com isso nós podemos dizer, né, que como para nós essência e existência é diferente, em Deus são a mesma coisa, a mesma realidade. Pois bem, Deus mais a criação não se torna algo a mais, não se soma e se torna maior que Deus. Deus e a sua criação não é maior que o próprio Deus, porque a essência de Deus, Deus
a essência e a existência já são completas, não precisam de nada para existir. Afinal de contas, Deus cria a partir de si mesmo. Ele não se retira como parte, ele cria a partir de si. A sua obra manifesta a sua divindade, mas não é ele propriamente dito. Ele cria, nós somos criatura dele, e ele não se diminuiu ao nos criar. É isso que eu quero dizer. Ele é por excelência, então ele não precisa se complementar, ele não necessita de uma parte para se complementar, ele já é completo por si mesmo. Isso é a simplicidade divina, ele simplesmente é ser e essência ao mesmo tempo. E a gente sabe que nada pode causar a si mesmo, né? Por exemplo, eu sou causa da minha própria existência, eu mesmo me criei, eu mesmo me causei. Isso para uma coisa, para um ente criado não é possível, mas Deus é o ser necessário, ele sempre existiu. Pois bem, nós vamos estudar ao longo desse quadro um pouco mais sobre a existência de Deus. Eu vejo vocês nos próximos quadros. Um bom domingo a todos. Patem Domini omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazem tudo o que ele disser. E Jesus ordenou que enchessem aquelas 6 talhas de água, que foi transformada em vinho. Ensinai-me a viver vossos preceitos, quero guardá-los fielmente até o fim. Dai-me saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Fazem tudo o que ele disser. E Jesus ordenou que enchessem aquelas 6 talhas de água, que foi transformada em vinho. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Inclinai meu coração às vossas leis, e nunca ao dinheiro e à avareza. Disse a mãe de Jesus aos serventes: fazem tudo o que ele disser. E Jesus ordenou que enchessem aquelas 6 talhas de água, que foi transformada em vinho. Vamos ao Evangelho deste domingo da solenidade da bem-aventurada Nossa Senhora Aparecida, né? Nossa Senhora da Conceição, a padroeira do Brasil. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, 3 dias depois,
celebravam-se umas bodas em Caná da Galileia e encontrava-se lá a mãe de Jesus. Foi também convidado Jesus com seus discípulos para as bodas. Faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Jesus disse-lhe: mulher, que nos importa a mim e a ti isso? Ainda não chegou a minha hora. Disse sua mãe aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, estavam ali 6 talhas de pedra, preparadas para a purificação judaica, que levavam cada uma 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: tirai agora e levai ao arquitriclínio. Eles levaram. O arquitriclínio, logo que provou a água convertida em vinho, como não sabia de onde viera este vinho, ainda que o sabiam os serventes, porque tinham tirado a água, né, o arquitriclínio chamou o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já os convidados têm bebido bem, então lhes apresenta o inferior. Tu, ao contrário, tiveste o bom vinho guardado até agora. Este primeiro milagre fê-lo Jesus em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. A reflexão desse texto, deste Evangelho, deste domingo, né, o milagre da transformação de água em vinho, ele é o primeiro milagre de Nosso Senhor que ele realizou, né, e foi a pedido de Maria, né. A própria palavra traz aqui, né, eu vou trazer essa reflexão da própria palavra, que é uma explicaçãozinha que traz na leitura da Bíblia, né. Então a gente vê assim, ó, na vida pública de Jesus, sua mãe aparece de modo significativo desde o início. Durante as bodas de Caná de Galileia, movida de misericórdia, conseguiu por sua intercessão o início dos milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Messias. Aí a gente tem aqui a pergunta de Jesus, né, ele coloca isso para Nossa Senhora: que nos importa a mim e a ti? Né? O que importa isso a mim e a ti? A resposta de Jesus se pode explicar do seguinte modo: que podemos fazer nós, por que me falas disso? Né? Ele está questionando. Né? E aqui o título de mulher que Jesus lhe dá é honorífico ou de tratamento, como entre nós o de senhora ou minha senhora. Né? E arquitriclínio, né, que fala aqui, né, o arquitriclínio, né, uma palavra meio enrolada, na verdade é o mestre de cerimônias, né, a pessoa que era responsável pela festa, né, pelas bodas, que organizou tudo, né, foi ele que provou a água que foi transformada em vinho, né, o evangelho desse domingo, né, muito bonito, muito importante, e eu encerro, né, a reflexão desse texto de São João de hoje, né, com uma reflexãozinha aqui da liturgia diária, né, o dia a dia com o evangelho, né, muito importante também lembrar isso. No combate às forças do mal, o cristão é sustentado pela fé e pela proteção de Maria. Trata-se do primeiro sinal narrado pelo Evangelho de João, que inicia a manifestação da glória de Jesus, né, esse texto de hoje. Além de interceder pelos convidados, a mãe de Jesus nos convida a fazer tudo o que seu filho disse e ensinou, para que não falte o vinho bom da alegria, né, o vinho da alegria, o vinho da esperança e do otimismo. Hoje nós pedimos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que interceda em favor de todos nós, do povo brasileiro, que vive com muitas dificuldades, na verdade, né, iludido e enganado pelos governantes há muito tempo. Nesta liturgia aparece o protagonismo das mulheres. Elas são mais sensíveis e as primeiras a ver as necessidades de todos nós, pondo-se a serviço daqueles que são mais necessitados e que estão precisando de intervenção, né, junto a Deus. É isso que Maria faz, é isso que ela realiza para todos nós, né, principalmente aqui no Brasil, onde Nossa Senhora Aparecida, né, Nossa Senhora da Conceição Aparecida é a padroeira, né.
Rezemos a Nossa Senhora Aparecida, para que proteja todos nós, né, brasileiros, principalmente as nossas crianças, né, tão machucadas, tão influenciadas, né, nos dias de hoje, né, querendo transformar as crianças, não mais em crianças, né, em mini adultos, né, que Nossa Senhora as proteja, né. Fiquemos na graça do Senhor, continuamos, que o programa ainda não acabou. Há mais de 2000 anos, ajudamos os pobres e cuidamos dos doentes. Educamos gerações de crianças e desenvolvemos os colégios e a ciência. Defendemos o casamento e a vida humana. Guiados pelo Espírito Santo, compilamos a Bíblia. Nós somos a Igreja Católica. Mais de 1 bilhão de membros de nossa família compartilham a fé cristã na igreja fundada por Jesus. Se você deixou a igreja, acesse o portal católicosvoltempracasa.com.br hoje mesmo. Mas livrai-nos
Agora, a Agenda da Paróquia. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. 12 de outubro, solenidade de Nossa Senhora Aparecida. O programa termina, vamos ao último bloco. Vamos falar da agenda da nossa paróquia, o momento que a gente fala dos compromissos. Antes de iniciarmos a agenda, a gente sempre fala do dízimo. Vamos falar hoje também um pouquinho do dízimo, bem rapidinho, mas é muito importante que a gente comece a se conscientizar da importância do dízimo. Muitos questionam sobre a quantia dos 10%. Quanto a isso, é importante se perguntar sobre medida da própria gratidão. A gratidão não tem medida, é verdade, quando a gente está agradecido, a gente não tem uma medida para ela, Cada um é chamado, antes de tudo, a avaliar-se, Faz uma avaliação sua. Deus não gosta de nada forçado e nem de medidas mesquinhas, Muitas vezes a gente mente, com relação à oferta do dízimo. Biblicamente eram sim 10%, o que os fiéis judeus davam para a manutenção das despesas do templo e manutenção dos sacerdotes. Mas o dízimo é uma questão de generosidade, de cada um conforme cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza, sem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Não se trata de uma questão matemática, mas moral, espiritual. É desse modo que Paulo reflete com a comunidade de Corinto, na 2 Coríntios 9-7. O importante é que o dizimista se sinta livre e corresponsável, dando fielmente a sua contribuição mensal. Quem é generoso, progride na vida. Provérbios 11:25. Pensemos nisso, e vamos fazer a nossa oferta do dízimo com amor e generosidade e fidelidade, Seja 10%, seja 20%, seja 30%, você que sabe, Também falar da agenda, então, da nossa paróquia, quero comentar, está acontecendo ainda, começou agora de manhã, teve a caminhada, aí a missa, a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da igreja lá do Caminho do Meio, então é a festa tradicional, todo ano é feita, então está lá acontecendo ainda, agora está acontecendo o almoço, com churrasco, galinha, vai ter pastel, e agora às 14h, tarde dançante com pai e filho, musical pai e filho, Plínio, Carvalho e o seu filho lá, que vão animar a tarde dançante no Caminho do Meio, na igreja Nossa Senhora Aparecida, Às 17h haverá o sorteio da ação entre amigos que a comunidade realizou, deixamos o convite, ainda dá tempo, você pode lá participar dessa festa. Falar de amanhã, segunda-feira, Amanhã, segunda-feira, a gente está falando, de hoje à noite ainda, Hoje à noite, 19 horas, temos um novenário, terceiro dia do novenário na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, Começou na sexta-feira, o novenário, então hoje já é o terceiro dia. Amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, durante a semana às 7h30, sábado e domingo às 7h, mas então, hoje às 7h tem no Ponto Chique, então, o terceiro dia do novenário. Amanhã, quarto dia do novenário, 7h30 da noite. Terça teremos também, aí às 6:45, a gente lá na igreja do Ponto Chique tem o Terço dos Homens, na terça-feira, 14 de outubro, lá na igreja Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique. Depois, 7h30 da noite, tem também lá na igreja Nossa Senhora Aparecida o novenário. Temos na terça, na quarta
na quinta, na sexta, né, todos esses dias às 7h30 da noite, na sexta-feira, dia 17 de outubro, é o 8º dia. Aí sábado, vamos para o dia 18, né, é sábado, aí nós temos a festa do São Francisco de Assis, no Ribeirão das Pedras, né, festa do padroeiro. O dia deles, de São Francisco, foi dia 4, mas a comunidade está fazendo a sua festa lá no dia 18, próximo sábado, então às 5 da tarde com a Santa Missa. Depois tem as atividades que a gente também já está divulgando aí nas redes sociais, né, do lado do São Francisco de Assis. 7 da noite também no sábado, 9º dia do novenário Nossa Senhora Aparecida, né? E domingo, 19 de outubro, nós temos às 8 da manhã a Santa Missa na Igreja Matriz e às 10h30 da manhã, Santa Missa festiva em honra a Nossa Senhora Aparecida. Daí, na comunidade lá do Ponto Chique, também fica o convite. Encerra-se o domingo, 19 de outubro, às 19 horas, com a Santa Missa na Igreja Matriz. Falar da programação da festa de São Francisco de Assis, dia 18 de outubro. Teremos a Santa Missa, né? Eu já falei, Santa Missa, às 5 da tarde, com a animação do coral Vozes do Senhor, né? Mas a programação começa já ao meio-dia lá na comunidade, com venda de pastel, bolo, cuca, pão, pastel, isso já ao meio-dia no sábado. Às 5 da tarde é missa, né? Coral Vozes do Senhor, que vai estar animando, né, o coral da nossa paróquia Santo Berto. Às 6 da tarde, depois da missa, churrasco. Às 8 da noite, né, aí começa um bingo que a comunidade vai estar fazendo. E às 10 da noite, sorteio da ação entre amigos, né, lá na comunidade São Francisco de Assis, a Igreja São Francisco de Assis, bairro Ribeirão das Pedras, né? Aí tem toda a programação dessa festa de São Francisco de Assis, toda a programação da Nossa Senhora Aparecida do Ponto Chique, tudo nas redes sociais da nossa paróquia Santo Berto. Também já está divulgando, né, os acontecimentos que vai ter aí da festa de Santo Berto, que é em novembro. Então acompanhe as redes sociais da paróquia Santo Berto, no Instagram, no Facebook, né? A gente está com um trabalho aí de divulgação, né? E já falo sempre, né, peço desculpas se por acaso essa agenda bater na trave com algum desses eventos que eu falei aí, né? Mas acompanhe as redes sociais, a gente sempre está divulgando ali qualquer alteração. Então, como eu falei, hoje, né, 19 horas, na Igreja do Ponto Chique, temos o novenário da Nossa Senhora Aparecida. Amanhã, 6 da manhã, programa Minutos do Evangelho, na Rede Belos Vales de programa, né, Rede Vale Norte de Comunicações, na Rádio Belos Vales, a 89.9 FM. Amanhã, 6 da manhã, estaremos lá, ao meio-dia, na Rádio Comunitária, 87.9 FM. Né? E às 7 da noite tem a reprise ainda na Rádio Comunitária, 87.9 FM. O programa vai de segunda a sexta-feira, em 3 horários, aqui nas 2 rádios da nossa cidade, né? Programa Minutos do Evangelho, da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto. Peço orações pelo nosso Padre Rafael, né? Para que ele melhore, para que ele se cure e que possa estar aí servindo a nossa comunidade com todo o carisma e devoção que ele tem, né? Santo Berto, olhe por ele e olhe por todos nós, né? E que Nossa Senhora Aparecida rogue por todos nós também no dia de hoje. Padre Rafael deixa a bênção para vocês, para todos nós aqui agora no final do programa, né? E ele sempre nos abençoando, com certeza nós estamos todos no pensamento dele. Bom domingo, né? E até amanhã nas rádios aqui da nossa paróquia. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Berto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Graças demos a Senhora, que por Deus foi escolhida para Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, para Mãe do Redentor, a Senhora Aparecida, Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida, nos momentos de perigo, que são tantos nesta vida, confiantes recorramos à Senhora Aparecida, confiantes recorramos à Senhora Aparecida, protegei a Santa Igreja, nossa mestra, nossa guia, protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida, protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida, pelos mares brasileiros, pela infância desvalida, ouve-la maternalmente, Virgem Mãe Aparecida, ouve-la maternalmente, Virgem Mãe Aparecida. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício. De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.
Festa de São Francisco de Assis, sábado, dia 18 de outubro, em Ribeirão das Pedras, Ibirama, com o coral Vozes do Senhor. Atenção para a programação. Ao meio-dia, pastel, bolos, cuca, pão. Às 17 horas, missa com o coral Vozes do Senhor. Às 18 horas, churrasco, filé duplo. Às 20 horas, bingo. E às 22 horas, sorteio da ação entre amigos. Festa de São Francisco de Assis, dia 18 de outubro. Realização Comunidade Católica, Ribeirão das Pedras e Ibirama.